Então vamos lá, a gente já parou na lembrança 20, então hoje a gente vai dar continuidade na 21ª lembrança constante, que a gente precisa se trabalhar para estar com isso sempre no coração. A Esrim Verhad, a lembrança 21, Sheiskor Tamid Kol Mitzvot HaMelech, que a gente se lembre sempre de todas as mitzvot do rei, todos os comandos do rei, Veyargil atzmo lasot atov, acheyer agil bomeod. E a gente vai se acostumando, a gente deve ir se acostumando a fazer as coisas boas até que eles se tornem hábitos na nossa vida. Então, eu mandei há alguns dias uma frase interessante de pensamento para a gente ter no nosso dia, que tudo que a gente pensa acaba virando atos. Os nossos atos, quando eles vão sendo repetidos, eles se transformam em hábitos, e os hábitos, conforme eles vão sendo feitos de uma maneira constante, eles vão se transformar no nosso caráter. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre tentar estar com bons pensamentos, com bons atos, com bons hábitos, e isso, com certeza, vai conseguir formar na gente um bom caráter, Bezrat Hashem. Ve'acharkach Yosif Yoter, e conforme as coisas forem se transformando num hábito, mesmo que já é um hábito bom, a gente deve sempre buscar acrescentar. Um Yehudi nunca pode estar satisfeito em termos espirituais. Baruch Hashem, em termos materiais, a pessoa tem que estar samer berrilko, tem que estar feliz com o que ele tem na vida, mas em termos espirituais, a gente sempre tem que querer crescer mais e mais. Óbvio que a gente também tem que estar feliz, Baruch Hashem, no nível que a gente já conseguiu chegar, mas principalmente a gente tem que sempre querer mais, querer sempre crescer, sempre olhar para cima. Eu escutei uma frase genial, isso vale principalmente no nível espiritual, que quando na tua mesa, as pessoas que estão sentadas na tua mesa, você é a pessoa mais elevada, é certeza que você está na mesa errada. A gente tem que estar sempre com pessoas maiores para poder crescer, para poder cada vez mais a gente ter a vontade de chegar em níveis mais altos. Vaishal melokim ezer, e a gente sempre tem que pedir ajuda para Hashem. Sheyazreu veiodieu chokhmah, que Deus ajude ele, que Deus dê para ele sabedoria. Então isso é o primeiro pedido de um Yehudi que a gente faz na nossa midá. A gente justamente pede sabedoria. A gente tem que pedir força para os nossos membros conseguirem suportar o peso das mitzvot. Como a gente já falou, as mitzvot, elas não são muito fáceis da gente cumprir, mas em nenhum momento Hashem falou que ia ser fácil. Hashem só falou para a gente que vai valer a pena todo o esforço, todas as dificuldades para a gente conseguir cumprir a Torá, cumprir as mitzvot. Velalot madregá, ahar madregá, e a gente vai pedir ajuda para Hashem para poder subir nível após nível, para a gente conquistar cada vez níveis espirituais maiores. A Esrim Ushtaim, a lembrança 22, Sheiskor leolam lasot tová im haverav, que a gente sempre se lembre de fazer bondades com o nosso companheiro, lesayea lahem betirham u bemasaam, ajudar eles com as dificuldades deles, com os fardos. Então, quer dizer, isso vale, obviamente, e num sentido literal, se você vê alguém que está precisando de uma ajuda para literalmente carregar nas costas o peso dele, ou pode ser qualquer tipo de dificuldade, de sofrimento, qualquer tipo de ajuda que uma outra pessoa precisa, a gente sempre tem que lembrar, principalmente sempre tem que estar atento às necessidades das outras pessoas, e a gente tem que adquirir uma característica chamada se transformar num nose beolim haveró, carregar o peso junto com o nosso companheiro, como era Moshe Rabbeinu. Moshe está escrito, mesmo que ele está na casa do Paró, ele está lá sendo tratado como um príncipe, ele saiu para ver os seus irmãos. O que quer dizer que ele saiu para ver os seus irmãos? Ele, Baruch Hashem, foi ajudar os irmãos literalmente a carregar o peso das pedras que eles carregavam. Ele oferecia o ombro dele para ajudar os irmãos, ele foi sentir a dor dos irmãos. A gente tem que lembrar
o tempo inteiro que a gente não está sozinho e que, apesar das nossas dificuldades, outras pessoas também têm dificuldades e, muitas vezes, pensar nos outros é a chave da salvação das nossas dificuldades. E a gente aprende isso do Yosef Atzadik. O Yosef, ele estava na prisão, ele já estava 10 anos na prisão, sem nenhuma perspectiva que ele vai conseguir sair, que ele vai conseguir ser libertado. Ele está preso por um motivo injusto, ele foi falsamente acusado e ele está lá, ele devia estar em depressão, devia estar completamente arrasado. Mas, mesmo nessa situação difícil, o que a Torá fala para a gente? Que o Yosef, ele está preocupado com os outros presos. Ele vê o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, eles estão lá com uma cara estranha e ele pergunta: Madua pneihem raim hayom? Por que vocês estão com essa cara preocupada? Vocês precisam de alguma coisa? E essas 4 palavras, Madua pneihem raim hayom, por que vocês estão com essa cara preocupada? Será que vocês precisam de alguma coisa? Essa foi a chave para tirar Yosef da prisão. Então, quando a gente se preocupa com os outros, muitas vezes a gente pode estar abrindo a chave da nossa própria prisão, dos nossos próprios problemas e dificuldades. E a gente tem que sempre se esforçar para ter bons amigos, bons companheiros. Então, Bezrat Hashem, um bom companheiro, a gente sabe disso, que um bom companheiro é aquele que, quando precisar, também vai dar uma bronca na gente. Bom companheiro não é só aquele que vai junto com a gente na festa, que é legal para bater papo. Um bom amigo, um bom companheiro é aquele que também, quando precisar, vai dar uma bronca. Como que a gente faz para liknot? Aqui, de novo, como no Pirkei Avot, lá está escrito Knele HaHaver, adquira para você um amigo. Aqui também usa a mesma linguagem. Adquirir um amigo significa todo mundo tem suas qualidades e tem seus defeitos. Se a gente vai ser makpid, a gente vai ser rigoroso, com todos os defeitos que os outros têm, infelizmente a gente nunca vai ter ninguém na vida, não vamos ter amigos, vamos acabar se afastando de pessoas que podiam ajudar muito a gente na vida. Então, a gente tem que saber passar por cima. Esse é o preço de uma boa amizade. Então, a gente vai tentar sempre Sheyazruha al-Torateha, pessoas que vão poder ajudar a gente no nosso crescimento espiritual. E como a gente falou, às vezes ajudar pode ser com incentivo e às vezes ajudar até mesmo com uma bronca, uma pessoa que se importa de verdade com a gente. De vez em quando vai ver a gente fazendo uma coisa errada e vai chamar a nossa atenção que Keshelibha Shalem Imahem As Yehavuha. Existe aqui um conceito espiritual. Ele fala que quando o teu coração estiver sincero com as outras pessoas, então elas vão te amar. Fala Shlomo Amelech que maim panim al panim ken levadam al adam. Da mesma forma que a água, ela reflete o rosto de uma pessoa, assim também o coração das pessoas, um reflete o coração do seu companheiro. O que quer dizer isso? Se a gente se importa de verdade com as pessoas, se eu amo as outras pessoas, se eu quero ajudar as outras pessoas, automaticamente eu estou plantando no coração dos outros um amor recíproco. Então, quanto mais a gente estiver completo com os outros, eles também vão amar a gente. Verabim yu dorshei shlomecha. E assim, a gente amando as pessoas, a gente ajudando o máximo de pessoas que a gente puder ajudar, a gente também vai ter muitas pessoas à nossa volta se preocupando com o nosso bem-estar. Mas ele fala um detalhe aqui muito importante: Vegale sodha lehad minei alef. Mas contar segredos, mesmo que você tenha muitos amigos, muitos companheiros, muitas pessoas queridas em volta, contar segredos é 1 para 1000. Por que esse 1 para 1000? Os nossos sábios falam: não conta uma coisa que não pode ser escutada, porque se você contar, vai ser escutada por todo mundo. Muitas vezes a pessoa fala: eu só vou contar para uma pessoa. Se contar para essa uma pessoa, vai contar para o outro e para o outro. Todo mundo pensa que só vai contar para mais um. A coisa vai acabar se espalhando. Segredos têm que ser bem guardados. Já me aconteceram algumas vezes situações que a pessoa falou: não, mas posso contar só para uma pessoa? Tá bom, conta o que aconteceu. Acaba espalhando para todo mundo. A gente tem que guardar, Bezrat Hashem.
E segredos é 1 para 1000, para pessoas confiáveis, pessoas que a gente sabe que vão guardar os nossos segredos. Amigos, a gente deve ter muitos, mas para quem a gente conta segredos, tem que ser 1 em 1000. A lembrança número 23, a Estrim Beshalosh, Sheizkor Tamid Gdulato Shelakelet Barach, a gente sempre lembrar a grandeza do Criador do mundo. Veiavim Briat Olam, tenta entender, tenta prestar atenção em toda a criação de Hashem, Gdolim Vektanim, as criações grandes, a gente começa a ver nas pesquisas científicas, uau, olha o tamanho dos astros, olha o tamanho do sol, tudo que Hashem cria, ele cria com grandeza, ele cria uau, de uma maneira incrível. Ei Hagalgalim Olhim, como as órbitas dos planetas, eles funcionam, Hashemesh ve'ayareach ve'akohavim, como funciona toda a perfeição de Hashem, o sol, a lua, as estrelas, ve'yeridat hagshamim, a chuva, olha que incrível, a chuva ela tem que cair nas quantidades certas. Se o sol fosse um pouquinho mais perto da terra, não vai ter chuvas, vai evaporar toda a água do mundo. Se o sol fosse um pouquinho mais longe, também ia congelar toda a terra. Se a terra fosse um pouco maior, a gravidade ia aumentar, talvez também não iam se formar chuvas. Tudo foi construído de uma maneira incrivelmente equilibrada, de uma maneira perfeita. Veneshivat Aruhot, a gente tem que agradecer a Hashem pelo vento. Mas o que tem de tão importante no vento? Quantas vezes a gente já agradeceu a Hashem pelo vento? O vento é o responsável, depois que a água dos mares elas vão evaporar com o calor, elas deveriam condensar e chover de novo em cima do mar, não adianta nada. Uau! Hashem ele mandou o vento para trazer as nuvens para a terra e chover aonde precisa chover para molhar, para irrigar a terra, para as plantações poderem crescer. Olha que incrível! Mashiva Ruach Morida Geshem, Hashem que faz soprar o vento e cair a chuva. A gente agradece todos os dias na Tfilá, a gente louva Hashem, mas infelizmente a gente acaba não prestando atenção e não agradecendo de verdade. Vekaeilu odarbe atzmu misaper, e fora isso, olhar as criações de Hashem. Para mim, uma das coisas que mais me dão força nas férias, eu amo sair de São Paulo e olhar para o céu. Olhar para o céu e refletir. Olha a criação de Hashem, Marabu Maser Hashem. Olha quanto é grandioso toda a criação de Hashem. E não precisa ir muito longe, não precisa olhar para o céu. A gente pode olhar para o nosso corpo, olha a perfeição de todo o corpo, de cada órgão, de cada sistema do corpo, o sistema circulatório, o sistema nervoso. Uau! Dá para a gente ficar falando uma aula e mais uma aula e mais uma aula. Olha as frutas, que incrível! Olha uma mexerica, os níveis de perfeição da mexerica, que tem uma casca cobrindo ela, protegendo para não evaporar o líquido dentro dela. Tudo feito dentro de gominhos, empacotado. Dentro dela, uma das partes mais importantes, a semente, para dar continuidade para outras mexericas. Uau! Olha que incrível a perfeição de Hashem, a grandeza. Dava para a gente ficar falando uma aula, até a cor. Olha que coisa incrível, vocês já prestaram atenção que uma fruta, quando ela ainda não está madura, ela é verde. Por que ela é verde? Para se confundir com a árvore, para não atrair os animais, para não atrair as pessoas. Quando ele está pronto, ele muda de cor para ressaltar e avisar para a gente: oi, estou pronto aqui para ser consumido. Olha que coisa incrível. E a única parte das frutas, né, tem a casca que protege, e a outra parte que não é comestível são os caroços das frutas. Para quê? Justamente para a pessoa cuspir na terra, e isso dá continuidade para outras frutas. Tudo foi pensado, incrível. Por que não dá para comer o caroço? Porque não é para comer o caroço, é para a gente jogar na terra e dar continuidade à perfeição de toda a criação de Hashem. A gente deveria passar o dia olhando pela janela, olhando o céu, olhando as nuvens, olhando o sol, a órbita do mundo. Incrível. O Bishvil Shadam Roe Eilu Aniflaot Tamid. Mas a gente tem um grande problema pelo fato que a gente está vendo essas coisas maravilhosas o tempo inteiro. Em Nota Memeod, a gente já não se deslumbra mais, já não é mais incrível. Bishvil Zé
Tadir veragil, porque são coisas normais. Quem vai parar para pensar, uau, olha que árvore incrível. É normal, a gente nasceu vendo árvores, a gente vê frutas na árvore e não acha mais nada demais. Como Sibuv Hashemesh Kol Yom Mimizrach Lemarav, a gente vê o sol, a órbita do sol, do leste para o oeste, todos os dias. Lahen, Abeta Lehem, Vease Atzmeha, Keilu Loraita Aniflaot Miyamecha. A gente tem que tentar olhar um pôr do sol como se fosse a primeira vez na vida que a gente está olhando isso, olhar as estrelas, olhar as maravilhas do mundo, olhar para uma fruta, para a perfeição daquela fruta, como se fosse a primeira vez. Como a gente já falou nas aulas, imagina quando o povo judeu entrou na terra de Israel depois de 40 anos comendo man. E aí eles perguntaram para as pessoas da terra de Israel, o que vocês comem aqui? E eles falaram, a gente come pão. Pão? O que é pão? Ué, pão, você pega uma semente, você joga no chão, vai apodrecer, vai crescer uma planta, você vai colher, você vai separar a parte dos grãos da parte do caule, você vai pegar esses grãozinhos, você vai moer, vai misturar com água, vai fazer uma massa, você põe no forno e pode comer isso, isso é pão. O povo judeu falou, peraí, como assim? Isso é um milagre aberto, não pode ser. Deus quer se ocultar, ele não ia fazer um milagre tão grande assim, de jogar uma semente, a semente apodrecer e sair uma vida dessa semente podre. Olha que incrível, como a gente está acostumado. Para a gente, o man é um grande milagre, cair pão do céu. Para a geração do deserto, ao contrário, o man é normal. Nenhuma criança achava, uau, cai man do céu. É o normal, é o cotidiano deles. Para eles, o incrível foi fazer um pãozinho no forno. Para a gente, ao contrário, a gente vê aquele pão, é a coisa mais normal do mundo, a gente comer, a gente tem que tentar olhar para o mundo com novos olhos, com olhos de enxergar a grandeza e a perfeição de Hashem. Vamos tentar imaginar o que ia acontecer se até agora a gente fosse cego, lo aleino, e a gente agora, Baruch Hashem, acordou hoje de manhã, Hashem fez um milagre. Como que a gente ia olhar para o mundo, para o rosto das pessoas queridas, como a gente ia olhar para toda a criação de Hashem? Tenta sentir como se fosse a primeira vez na vida que você está vendo a perfeição do mundo. E agora a primeira vez que você está abrindo seus olhos. Então a gente vai ver o quanto o mundo que Hashem criou é um mundo incrível, um mundo maravilhoso. Isso faz com todas as criações e isso a gente tem que fazer até com a gente mesmo, com o nosso corpo. Olhar para o nosso corpo, os dedos, as mãos. Olha como a gente dobra o corpo inteiro, tem articulações no corpo, uau, para levantar, para sentar, para carregar peso. Que incrível, que maravilhoso, mas infelizmente a gente acaba não prestando atenção. Vechen amar David Amelech, e assim David Amelech, Halav Shalom, ele ensinou para a gente, Niflaim Masecha Venafshi Yadat Meod. Todos os teus atos, Hashem, são atos maravilhosos e, Baruch Hashem, eu sei muito bem deles. Quer dizer, David Amelech, ele sabia prestar atenção e olhar e saber dar valor para todas as criações de Hashem. A lembrança número 24, a Esrim Ve'arba, Sheiskor Ve'yachshov, Adam Sheinav Rakot, Eino Yachol Lirot Bekli Kesef Bezahav, Metsuyarim Betziur Dak. Uma pessoa que ele tem problema de visão, pessoa que tem uma visão muito ruim, por exemplo, uma pessoa que tem hipermetropia e a pessoa não consegue enxergar de perto. Então, se ele pegar um prato e nesse prato tem uma inscrição no prato bem de leve, ele não vai conseguir enxergar isso. Afalpi sheroe akol, mikol makom eino yachol leistakel kolkar, como mishe einav chazakot. Mesmo que ele está vendo o prato ele enxerga, mas os detalhes, toda aquela inscrição, aqueles desenhos finos, ele não consegue enxergar. Karin la Torah vechokhmah beneurav. É a mesma coisa com todo o nosso conhecimento que a gente aprendeu na nossa juventude. Venirelo sheu mevin otam karaui.
e parece aos olhos dele que ele entendeu tudo. Isso é incrível o quanto a gente, quando é jovem, a gente acha que sabe tudo, que a gente não precisa escutar conselho de ninguém, a gente já sabe as coisas. Eu escutei uma vez uma piada, mas o Rav da Yeshiva que eu estudei era uma Yeshiva de Balei Tshuvah, de pessoas que se aproximaram da Torá, e ele sempre falava para mim uma brincadeira. Ele falou, olha, quando você quiser saber a Alahá, como que é o certo fazer as coisas, pergunta para um menino que chegou há pouco tempo na Yeshiva e faz o contrário do que ele falou. Por quê? Porque a pessoa que acabou de chegar na Yeshiva, ele já acha que ele já sabe tudo, ele leu um livro na vida dele, pronto, ele já acha que ele é o maior conhecedor que tem no mundo. Então é simples, pergunta a Alahá para ele, faz o contrário do que ele te ensinar, você está fazendo o que é certo. Então os jovens, eles acham que eles sabem tudo e ninguém pode acrescentar nada para eles, eles têm toda a sabedoria do mundo. Lois morra lotar avaná. Não, a gente não deve se apoiar aos nossos conhecimentos da juventude, que é a Chokhmah mitchazeket, que shemagia la yamim yoter, mimah she'evim benarutó. Quando a gente começa a avançar nos anos de vida, Baruch Hashem, a gente tem uma sabedoria chamada Zikná. É a sabedoria da experiência de vida. Não tem em nenhum livro para ensinar para a gente. É por isso que a Torá fala para a gente que a gente deve se levantar diante de um idoso, uma pessoa com mais de 70 anos, alahá, a gente se levanta perante essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tem uma sabedoria que não tem em nenhum livro. A sabedoria de vida, a experiência de vida. Então, a gente tem que saber não se apoiar naquelas coisas que a gente escutou quando era jovem. A gente o tempo inteiro tem que estar fortalecendo o nosso entendimento das coisas. Lachen, baet chokhmatcha mitchazeket, no momento que a nossa sabedoria vai se fortalecendo cada vez mais, tatril leitbonen alinhaneha, a gente sempre tem que estar refletindo, se questionando sobre as coisas que a gente aprendeu na vida. Tudo que para a gente até agora é inquestionável. A gente deve sempre ter um questionamento óbvio, um questionamento positivo, não um questionamento para Deus me livre deixar de fazer nada, mas para ir cada vez mais fazendo o ajuste fino da coisa, cada vez melhorando o entendimento, se aprofundando cada vez mais. E então você vai cada vez entender melhor, acrescentar cada vez mais o entendimento, o discernimento das coisas. Vetamod al berura ainyan yoter mi batchila. E aí, com certeza, você vai chegar em níveis de entendimento cada vez mais profundos, muito mais do que você tinha na sua juventude. Vetosiv leolam lachkor mikol adam. E a pessoa que não tem vergonha de perguntar para todo mundo, mesmo para alguém que tem menos sabedoria, alguém que é menor que ele, alguém que é uma pessoa mais simples, não temos que ter vergonha nenhuma de perguntar as coisas. Muitas vezes, Baruch Hashem, tem muitos alunos que, às vezes, com uma pergunta, às vezes, com ensinamento, eu aprendo muito Baruch Hashem com todos os meus alunos. Às vezes, um aluno vem falar, eu escutei alguma coisa, falou, uau, nunca tinha escutado isso. Baruch Hashem abre os nossos olhos para outros conhecimentos, para outros entendimentos. Então, tudo que a gente não sabe, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que procurar, tem que perguntar. Masheloyadata, coisas que você não sabe, que você ainda não entendeu. Kainyan Shenemar, como está escrito no Teilim, David Amelech, com toda a grandeza, alguém que não parava um minuto de estudar a Torá. Assim David Amelech fala, Mikol Melamdai Iskalti, de todos aqueles que me ensinaram Torá, eu aprendi, eu me tornei mais sábio. Então, está escrito que David Amelech chamava de Rav, qualquer um que ensinava para ele duas coisas de Torá, ele já chamava essa pessoa de Rav. Ve'al Tarshov, e nunca pense, isso é um pensamento grosseiro de orgulho. Mi yodea lechadesh lecha, mima she'adata b'neurecha be'atzmecha. Quem que vai poder me acrescentar alguma coisa que eu já sei da minha juventude? Al Zenemar, sobre isso está escrito, Raita ish hacham beinav. Se você vê uma pessoa que aos olhos dele, ele se acha uma pessoa sábia, tikva liksil mimeno, o tonto tem mais esperança de virar sábio do que aquele que acha aos seus olhos
que ele já é sábio, ele não precisa mais aprender com ninguém, ele não precisa mais se esforçar, ele já aprendeu, ele já sabe tudo. Por isso que um grande sábio de Torá, ele é chamado de Talmid Raham. O que é um Talmid? Talmid é um aluno. Ele pode ser Raham, ele pode ser um grande sábio, mas ele continua sendo um Talmid, ele está estudando, aprendendo, se aprofundando ainda. Bezrat Hashem, até o último dia de vida, nós temos que ser Talmidim, alunos, e aprender e querer sempre escutar alguma coisa nova, mudar nossa forma de ver as coisas, mudar a nossa forma de entender, mesmo as coisas que a gente achou que já tinha entendido, sempre dá para se aprofundar um pouco mais. A lembrança número 25, a Esrim Vechamesh, Sheiskor Tamid Neimut Olam Haba. A gente tem que estar na cabeça sempre os prazeres do mundo vindouro. Veyotzia Havat Olam Hazeh Milibo. Tentar tirar do coração o amor que a gente sente pelo mundo material, pelo Olam Hazeh. Veyagbir Havat Olam Haba Bekirbo. Dentro da gente, cada vez mais, a gente tem que fortalecer o amor não por esse mundo, não pelos prazeres momentâneos dessa vida, mas pelo Olam Haba, os prazeres que a gente vai ter no mundo vindouro. O Kvar Amar Echad Mi'ah Hasidim falou, um dos grandes homens piedosos do povo judeu, Kmo she'en ma'im va'esh mitchabrim bekli echad, ken lo yitchaber belev hamamin ahavat olam hazeh ve'ahavat olam haba. Da mesma maneira que não dá para juntar no mesmo utensílio o fogo e a água, não dá para juntar no coração de alguém que confia em Deus o amor pelo mundo material e o amor pelo mundo espiritual. São duas coisas que são contraditórias. Ou a gente vai amar o mundo vindouro, ou a gente vai amar o nosso lado espiritual, ou a gente vai amar o Olam Hazeh, o mundo material. Tinha um Rav da Yeshiva, entendam bem o que eu estou falando, para não sair o entendimento depois distorcido. Ele falava uma frase, óbvio que era uma brincadeira, mas era para transmitir uma mensagem muito forte. Ele falou, estudar Rambam comendo pizza não combina. Não dá para estudar a sabedoria do Rambam comendo um pedaço de pizza. Deus me livre, não sou contra nenhuma pizzaria, não estou fazendo campanha contra a gente comer pizza, mas o que ele queria dizer? Ou você vai ter amor pela Torá, pela sabedoria, ou a gente vai ter amor pelo Olam Hazeh. A pessoa que tem amor pelo mundo material, pelos prazeres, ele não vai querer abrir mão dos prazeres do mundo material para estudar mais Torá, ele vai querer tudo do bom e do melhor do mundo material, e quem quer do bom e do melhor no mundo material tem que se esforçar, ele vai acabar abrindo mão da Torá dele para ter mais Olam Hazeh, para ter mais mundo material. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente deve ter mundo material. Olha só como ele termina. Velo yehav Olam Hazeh, eila mishum sheme Olam Hazeh ikar tzeidal Olam Haba. A gente sim pode amar o mundo material, mas como um meio para a gente adquirir as provisões necessárias para o Olam Haba. Quer dizer, a gente tem que amar a nossa vida, a gente tem que amar o que a gente tem, mas tudo como utensílio de Hashem. A gente viu sobre Yaakov Avinu, ele voltou para buscar alguns utensílios pequenos que ele esqueceu no acampamento. Yaakov, pelo amor de Deus, para que você volta? É como um milionário que voltou, o Bill Gates, ele voltou no restaurante que ele jantou, porque ele esqueceu uma moeda de 25 cents na mesa. Yaakov, pelo amor de Deus, Yaakov era rico, ele tem muito dinheiro, tem muitos bens. Para que ele voltou? Ele dá valor para cada coisa que Hashem deu para ele. Ele sabe que são meios para a gente, Bezrat Hashem, adquirir a nossa vida eterna. Então, a gente pode amar o mundo material, mas no sentido de usar o mundo material para adquirir a vida eterna. Mas a pessoa que ama os prazeres do mundo material, que ama o comodismo, que ama tudo só do bom e do melhor, essa pessoa, com certeza, vai acabar se afastando da busca do nosso prazer verdadeiro, que é o prazer do Olam Haba. A Esrim Veshesh, a nossa lembrança, número 26, Sheiskor Otam Aumdim Bemitzvat HaMelech, a gente lembrar que todos aqueles que eles estão servindo o rei,
quer dizer que eles estão sob as ordens do rei. Airim venivralim meonesh hamelech, eles estão sempre com medo, estão sempre assustados, que se eles fizerem algum erro, eles podem ser castigados. A gente falou sobre o Yosef, por que que o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros estavam na prisão? Porque eles estavam sendo julgados por um erro que eles cometeram. O chefe dos padeiros, ele acabou servindo um pão para o faraó, que tinha uma lasca de madeira lá dentro, e o chefe dos copeiros tinha servido para o faraó um copo com uma mosca, um vinho com uma mosca dentro. Os dois foram julgados e o chefe dos padeiros foi condenado à morte. Um erro, ele deve ter servido o faraó muitos e muitos anos. Esse erro que ele cometeu teve um fim trágico, ele foi castigado. Então, aquele que serve o rei, ele está sempre preocupado que um erro dele pode levar a um castigo. Kal vachomer sheira meonesh melech malchei amlachim akadosh baruch hu. A gente tem que também tentar colocar no coração o temor. Existe um nível de temor, é o nível mais baixo, chamado irata onesh, o medo do castigo, que a gente faça as coisas certas, pelo menos pelo medo das consequências espirituais, da gente não estar escutando a vontade de Hashem. A Torá, ela traz quais são as consequências. Cada transgressão na Torá, isso tem uma consequência negativa. Então, guarda no coração as consequências negativas de ir contra a vontade do Criador do mundo. Vai maher larutz lavodató, e isso, Bezrat Hashem, vai ajudar a gente servir Hashem e fazer as coisas que a gente veio fazer. Como a gente já falou, normalmente, as pessoas não gostam de sentir temor. A gente não quer sentir medo, a gente gosta de sentir amor, a gente gosta de sentimentos positivos. O temor também é um sentimento positivo. O temor ajuda a gente a ser mais cuidadoso. O temor pode ajudar a gente a tomar atitudes na vida. Se a gente não tiver temor a Hashem, a gente vai ficar acomodado para o resto da vida. Então, tem que ter o temor a Hashem, e esse temor é um temor positivo, que ajuda a gente a querer sempre melhorar e a gente a ser cuidadoso com os nossos atos. A Esrim Besheva, a lembrança número 27, Baruch Hashem, estamos acabando. Esrim Besheva, Sheiskor, Etmi Sheichis Amelech, Benitchayev Mitah. Imaginem uma pessoa que ele acabou irritando o rei, como a gente trouxe o caso dos serventes do faraó. Eles acabaram irritando muito o faraó e eles foram condenados à morte. Imagina uma pessoa que irritou o rei e foi condenado à morte. Ve'kelo, ve'vilo isurim, o ibud mamon tachat hamitah shenitchayev. Mas esse rei é um rei misericordioso. Ele vira para esse condenado, o condenado já sabe que ele vai morrer. O rei manda chamar esse condenado, o condenado acha que já está sendo levado para a sua execução. Quando ele chega lá diante do rei, o rei vira para ele e fala: olha, eu estou com misericórdia de você, eu vou fazer uma coisa. Ao invés de te matar, você vai ter que pagar um preço alto aqui para o reinado, ou eu vou te dar chicotadas em vez de te matar. A pessoa vai dançar de alegria, Baruch Hashem. Peraí, ele está tendo que pagar, vai receber chicotadas. Mas Baruch Hashem, ele tinha uma pena de morte e Deus está transformando, o rei está transformando isso numa pena muito mais leve. Isso não é uma bondade gigantesca, infinita de um rei que anulou um decreto de morte e salvou a vida daquela pessoa que estava condenada a morrer. Lahem yekabel akol meelokav besimha ubeahavá. Eu quero que vocês prestem muita atenção do que ele está falando aqui. Recebam com amor, recebam com alegria tudo que Hashem manda, todas as dificuldades, todos os sofrimentos. A gente não tem ideia da bondade de Hashem, da misericórdia. Pode ser que lo aleino, a gente ia ter decretos muito piores, um decreto de morte lo aleino, coisas terríveis, e Hashem, por misericórdia, ele fez a gente perder dinheiro, ele fez a gente bater o carro, ele fez a gente ter algum machucado, alguma doença, que Baruch Hashem depois foi curada. Tenta olhar tudo como uma bondade de Hashem. A gente não tem ideia dos cálculos celestiais,
Vehe siman gadol shechafetz begzerat borei barach. Isso vai ser uma demonstração incrível de emuná, que a gente aceita be'ahavá, be'simha, com amor, com alegria, todos os decretos de Hashem. Olha o que os nossos sábios trazem. O Rabi Yoshua ben Levi, certa vez ele encontrou Eliyahu Hanavi, ele pediu para acompanhar o Eliyahu Hanavi no que o Eliyahu fazia. O Eliyahu Hanavi, ele foi numa casa muito pobre, eles não tinham quase nem comida na mesa. O Eliyahu chegou lá com o Rabi Yoshua ben Levi, eles foram convidados, uau! Eles pegaram o que eles tinham de comida e deram para os convidados, eles deram as melhores camas, eles saíram da cama deles, dormiram no monte de palha para dar a cama para o Eliyahu Hanavi e para o Rabi Yoshua ben Levi, sem saber, obviamente, que se tratava do Eliyahu Hanavi e de um dos maiores sábios da geração, mas mesmo assim eles fizeram bondade. Tudo que eles tinham na vida era uma vaca, que era o sustento deles, o pouco sustento que eles têm é o leite daquela vaca. Antes de sair, o Eliyahu Hanavi fez uma brachá, que aquela vaca morresse, e aquela vaca morreu. O Rabi Yoshua ben Levi ficou inconformado, falou: Eliyahu Hanavi, o que é isso? Eles receberam a gente com tanta alegria, com tanto amor, e é isso que você mata a vaca. Olha o que o Eliyahu Hanavi respondeu para ele. Tinha um decreto no Shamaim que a esposa desse homem ia morrer. E eu passei a noite inteira rezando para que Hashem desviasse o decreto daquela mulher e fizesse a vaca morrer e não a mulher. E você está me questionando. Então, olha que incrível, mesmo quando vem um sofrimento, uma perda de dinheiro, algum dano no nosso corpo, Baruch Hashem recebe com alegria, com amor, porque com certeza é uma bondade, é uma misericórdia que Hashem está fazendo com a gente, e a gente tem que estar agradecido. Algum dia, como a gente falou ontem, Hashem vai acender a luz e a gente vai ver, uau, olha por que Hashem fez isso, olha aquela dificuldade, olha aquele sofrimento, a gente vai entender tudo, vai ser incrível a gente conseguir ver todas as bondades que Hashem fez, quando pareciam coisas ruins, na verdade, eram coisas maravilhosas. A Esrim Mushmone, a lembrança número 28, Sheizkor Mishenatan Beito Ladam Bematana Gmura. Uma pessoa que deu para o seu amigo uma casa de presente, mas um presente que não volta mais esse presente de forma completa. Verotzea Mekabel Laaros Belivnot Lefidato. E a pessoa que recebeu de presente, ele não gostou daquela casa, ele demoliu a casa e ele construiu uma casa nova. Lo yuhala notem leakev. Aquele que deu de presente, ele não pode mais impedir. Não, eu não deixo você derrubar essa casa, deixa ela do jeito que eu quero. Você me deu de presente, a casa é minha. Eu faço o que eu quiser com essa casa. Quer dizer, a hora que você dá alguma coisa de presente para alguém, então a gente tem que saber que não tem mais como a gente impedir da pessoa fazer. Se a pessoa, você deu de presente um relógio para a pessoa quer ficar jogando no chão e quebrando o relógio, é dele o relógio, ele pode fazer o que ele quiser e a gente não pode impedir. Olha que incrível o paralelo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Kar imsor adam et nafsho et ishto et banav vekol mamono beyad Hashem itbarach. A gente tem que entregar as nossas vidas, a vida das nossas famílias, todo o nosso dinheiro nas mãos de Hashem. Veye akol natum lo bemataná, como se a gente está dando para Deus tudo como um presente completo. Vekeivan shemitchila masar atzmo beyad Hashem itbarach. E pelo fato que a gente se entregou para Hashem como um presente completo, arei sam bitrono al Hashem itbarach, a gente está colocando a nossa confiança nas mãos dele. O kvar emin belibo lekabel me'ahavá ma sheigzor borei itbarach alav. E ele já decidiu que ele vai receber com alegria, com amor, tudo o que Hashem decretar para ele. Olha, é muito difícil esse nível, mas Bezrat Hashem, a gente saber entregar tudo para Deus, é tudo dele, não é nada nosso. A nossa vida, a vida das nossas famílias, todo o nosso dinheiro, todos os nossos bens,
é tudo dele, mas entrega para ele. O que quer dizer entregar para ele? Confia nele, mesmo que lo aleno, a gente sofre uma perda, é dele, ele sabe o que ele faz, então confia nele. E mesmo que Deus não mande na vida da pessoa nada amargo, lo al gufó, lo al mamonó, velo al baná, velo al istó, nem sobre ele, nem sobre os bens dele, nem sobre a família dele. Yesh lo sahar gadol, al dató nechoná. Ele vai receber uma recompensa por ter decidido entregar tudo nas mãos de Hashem. Asher echin libo lisbol hakol uleahavat yotzro. Porque ele já tinha preparado o coração dele para aceitar todas as vontades do Criador do mundo, com emuná completa. Ele entregou tudo que ele tem de mais precioso nas mãos de Hashem, ele confiou em Hashem, mesmo que não aconteça nada amargo durante a vida inteira dele. Uau, que incrível! Ele vai ter uma recompensa por estar confiando em Hashem. Então, olha que incrível. Quando a gente fala sobre o sacrifício de Yitzhak, não está escrito, o nome é Akeidat Yitzhak. Akeidat Yitzhak não significa sacrifício, significa amarração de Yitzhak. O Yitzhak, quando ele entendeu que ele é o Corban, ele pediu para o pai, pai, por favor, me amarra porque Deus me livre. A hora que eu ver a faca chegando perto do meu pescoço, eu posso ter uma reação de querer me proteger, uma reação natural de autodefesa, e eu não quero, me amarra, porque eu quero ser oferecido para Hashem como um corban completo, quero entregar minha vida completamente para Hashem. Maior do que o ato do sacrifício foi a amarração do Yitzhak, a preparação para o teste é mais importante até mesmo do que o teste propriamente dito. Então, a gente entregar nas mãos de Hashem, entrega tudo que a gente tem de mais sagrado, de mais precioso, nas mãos de Hashem, confia nele, e Bezrat Hashem, tudo que Hashem faz, sempre é por bondade absoluta, por misericórdia, e a gente tem que confiar nele. A Esrim Beteisha, 29, a lembrança, Sheiskor Veitbonen al Bnei Adam, a gente tem que lembrar e tem que refletir em relação às pessoas. Veire Sheyesh Adam Ehad, Shakul Kemea, tem pessoas que sozinhas elas valem por 100 pessoas. Ve'en Zeh Mahmat Haguf, e não é por causa dos seus atributos físicos, Eila Mahmat Tvunato Vechochmato Vetzidkato, e sim por causa do seu entendimento, da sua sabedoria e da sua justiça. Então, a pessoa, o valor verdadeiro da pessoa não é os atributos físicos, se ela é bonita, se ela é forte, os atributos intelectuais da pessoa, as midot da pessoa, os traços de caráter, isso vão definir quem é a pessoa que vale de verdade. A gente tem um pouco de mistura sobre o que é o valor verdadeiro das coisas. A gente mistura o que é preço e o que é valor. A gente acha um jogador de futebol, ele vale 1 bilhão hoje em dia. Mas qual que é o valor de um jogador de futebol? O que ele está acrescentando para a humanidade? Será que um professor de uma escola do Estado, um médico do SUS, não vale muito mais do que um jogador de 1 bilhão? Quer dizer, o que ele sabe fazer na vida? Chutar uma bola. Isso ele tem um preço alto, mas isso é valor. A gente perde muito, infelizmente. A gente acha que preço e valor é a mesma coisa. Tem preços altíssimos com valor zero. E tem valor altíssimo de coisas que não custam nada. A gente tem que saber dar valor para o que tem valor de verdade na vida. Lachen tetaken nishmatcha, melhore sempre a sua alma. Que kola malot chen mimena, todas as boas qualidades, elas vêm da nossa alma, da gente deixar a nossa alma brilhar. A gente acaba encobrindo o valor da nossa alma, o brilho da nossa alma, quando a gente começa a se afundar no mundo material. A gente, Bezrat Hashem, tem que deixar a nossa alma brilhar. Que imaya dam chazak, o bari veiafetor, porque mesmo que uma pessoa ele seja forte, ele seja saudável, ele seja uma pessoa muito bonita, lo ayashave klum imayashote,
ele não valeria nada se ele fosse louco, se ele fosse um tolo. Quer dizer, se ele não tem sabedoria, hoje em dia, de novo, ele pode ser um jogador de futebol e valer bilhões, mas quanto de verdade ele está acrescentando para a humanidade? Quanto valor ele está trazendo para um mundo melhor? Ao contrário, às vezes tem uma pessoa que pode ser muito feia, muito fraca, e ele é notável na sabedoria. Vamos pegar os Gdoleador, velhinhos, fraquinhos, pequenininhos. Esses são os valores verdadeiros da nossa vida. Então, se a gente, Bezrat Hashem, tiver as coisas certas, a gente vai se elevando em grandeza e importância, como os Gdoleador, os grandes da geração, eles têm os valores verdadeiros. E Aharon Haviv, o último, Baruch Hashem, estamos fechando as nossas 30 lembranças que vão mudar esse nosso Rosh Hashanah. Ashloshim, a lembrança número 30, Sheiskor, e Madam Ba Eleretz Nochriah, uma pessoa que ele vai para uma terra estranha, Velo Ikir Shumadam, ele não reconhece ninguém, ele não conhece ninguém daquela terra nova, Ve'em Shumadam Akiró, e ninguém naquela terra também conhece ele, Ve'hamal Alav Adonei Amediná, mas o dono daquele país, o rei daquele país, teve misericórdia daquele homem. Venatan lo mezonó bechol yom vayom, e dá para ele todo dia comida para ele comer. Veizhiró shelo imrod bo, e ele advertiu esse homem, olha, por favor, não se rebela contra mim, eu sou o dono daqui, não se rebela contra mim. Velo yavor al mitzvató, e não transgrida os meus mandamentos aqui nesse país. Veodiog multov alavodató, e ele avisou, olha, eu vou te dar um trabalho e você vai receber uma boa recompensa pelo teu trabalho. Veizhiró alanesiá, e ele avisou que um dia ele vai voltar desse lugar, ele vai embora desse lugar. Velo dioaet, mas ele não revelou quando ele vai embora de volta para a casa dele. Beemet aeved azeh hayav leikana velazov agavá, esse homem tem que se transformar numa pessoa muito humilde, numa pessoa que está completamente afastada do orgulho. Veyachkor alavodat amelech bamei aser etzonó, ele vai sempre procurar no serviço que ele está fazendo para o rei, o que ele pode fazer pelo rei. Veyechav ger kamou, ele vai amar todos os estrangeiros como ele mesmo, ele sentiu na pele o que é ser um estrangeiro lá, ele vai querer ajudar os outros. Veistadel learbot beavodat adonei amediná, ele vai querer cada vez se esforçar mais em servir o rei do lugar, mipnei she'ein lo chomel shevga beadot, porque ele não tem mais ninguém piedoso que faça nada por ele. Olha que incrível o paralelo para a nossa vida, por isso que Aharon Haviv, a gente está chegando em Rosh Hashanah, a gente tem que fazer de Hashem Melech em Rosh Hashanah. O que quer dizer fazer Hashem Melech? Ele é o rei da nossa vida, ele é o único que cuida da gente, que manda tudo. Óbvio, mas eu tenho meus parentes, eu tenho meus pais, eu tenho meus irmãos, mas o único que dá tudo de verdade para a gente é o Criador do mundo. Óbvio, a gente tem que ter a Karatatov, reconhecer as coisas boas também das pessoas em volta, óbvio. Mas, acima de tudo, a gente tem que saber tudo que a gente tem de bom vem de Hashem e só de Hashem. Então, olha o que ele fala que incrível. Ken bemet adam ger baolam. Nós somos estrangeiros nesse mundo material. Que shegias man seisola vira olam. Quando chega o momento da gente entrar nesse mundo, imayom istadlim kol olam leakdimo rega ou leacharó. Se o mundo inteiro tentasse fazer essa pessoa vir antes do que está decretado, ou depois, ou likshor errad meivarav, ou prender qualquer um dos membros do corpo dele, lo hayu yecholim, eles não iam conseguir fazer nada. Veken achar tseisol lavir olam, e também depois que ele entrou nesse mundo, lo hayu yecholim
Kol olam latet lo mezonot, zulat aquela neman. Ninguém do mundo pode dar para a pessoa sustento, a não ser Hashem. Behu keyahid she'en lo haver. A gente tem que se olhar no mundo como pessoa solitária, sem amigos, que im adonav sheyachmol alav behu boró, a não ser o único que de verdade pode ajudar ele, pode mandar tudo o que ele precisa, que é o Criador do mundo. Bezrat Hashem, se a gente guardar no coração essas 30 coisas, se a gente voltar todos os dias nessas lembranças, lembrar o quanto a gente está aqui como passageiro, o quanto esse mundo não é para a gente amar o mundo material, esse mundo é um mundo para juntar provisões para a nossa vida verdadeira, para a nossa vida eterna, a gente lembrar do Criador do mundo, de todas as maravilhas dele, de tudo que ele faz de bom para a gente com certeza vai mudar a nossa forma de viver, vai mudar os nossos atos, e Bezrat Hashem, com isso, a gente vai chegar em Rosh Hashanah renovados e a gente vai pedir para Hashem um ano que a gente possa servir Ele, que a gente possa se conectar com Ele, que a gente possa crescer em Torá, em Mitzvot, em Masim Tovim. E Bezrat Hashem, a gente vai ter só bons decretos e vamos ter um Shana Tová, um Metuká para todo mundo. Bezrat Hashem.